Conforme a gente já anunciou no finalzinho do bloco passado, hoje nós voltamos a apresentar o nosso quadro Saúde da Mulher com o Dr. Belarmino José da Silva. E é o seguinte, o tema que a gente vai abordar, gera dúvida entre muitos. São os mitos e verdades da menstruação. Doutor, enfim, né? Já falei bem-vindo no bloco anterior, mas mais uma vez obrigado, aqui, porque agora sim estamos na nossa posição de sempre. Tô com saudade já desse cantinho, né? E preocupado até em mantê-lo aqui, né? É verdade. Fiquei feliz ao chegar, já vi. Esse cantinho é garantido, seu sempre. Me usaram até esse termo, é imexível. Vou fazer de tudo para honrar esse termo. Mas né? é isso mesmo, doutor. Agradecer as pessoas que estão em casa, que nos dão privilégio. Doutor, muitos e-mails. Pessoal, né? Cadê o doutor Belarmino? E o pessoal que nos acompanha pelo blog, enfim, por todos os sites de busca que estão aí, muito obrigado a todos, sem exceção. E dizer assim, poder estar aqui, dividir um pouco de informação e interagir é o grande mote do programa. É a gente poder sair daqui satisfeito em ter cumprido o nosso papel, que é tirar dúvidas e abordar alguns temas, sendo hoje o papel da menstruação. O doutor Belarmino, conforme eu já falei no bloco anterior, tá bem moreninho, né? Pegou uma praia no outro lado do mundo, lá na Ásia, fez um tour por vários países, né, doutor? Foi uma experiência também, né? Foi uma forma de conhecer, porque no Ocidente a gente lida muito com a medicina alopática, muito medicamentosa. Ah, é interessante. E a medicina asiática, ela é uma medicina muito mais holística. Ela vê o ser humano... A gente tem muito a aprender com eles. Muito, muito. Às vezes a gente vê, Suzana, em revistas, jornais, em meios de comunicação. Todas essas terapias alternativas são buscadas de lá, né? A referência e lá. São vistas, às vezes, com muito ceticismo, quando, na verdade, você tem que checar o profissional. Então, o que eu pude observar nessa passagem pela Ásia, que, felizmente, foi muito boa e muito produtiva. Eles adoecem muito menos do que nós, em termos de doença, de patologia, porque o espírito é muito mais forte. Então, nós podemos até cair naquela coisa mas é somatização, então, que nós temos no Ocidente. Não, é a forma como nós lidamos com os nossos objetivos, com o nosso foco, com a espiritualidade, a fé, que acalenta a tudo, resolve muita coisa. Então, no meio oriental é muito preconizado que primeiro você tem que estar em harmonia consigo, onde eles acordam bem cedo para meditar e para depois poder interagir. E nunca julgar, nunca cobrar, faça a sua parte. E no todo, no conjunto, tudo conflui para uma sociedade um pouco mais justa, um pouco mais correta, menos patologias. Então, tudo que a gente vê assim é aquilo que é inexorável, aquilo que tem que acontecer. Mas o que dá para prevenir é prevenir. Nossa, experiência de vida, né? É de vida e é uma coisa assim que eu acho que nós do Ocidente podemos adotar a médio e longo prazo. E quando a gente vê assim que é o tigre asiático, que a Ásia vai tomar conta do mundo, na verdade a pessoa quer dizer assim que essa cultura pode predominar, eu acredito que isso possa acontecer, porque o que é bom deve ser dividido. Hoje a gente é muito guiado pela cultura norte-americana. Então você vê assim, o imediatismo, somos escravos do relógio, gastrites, dores de cabeça. Então tudo isso aí é uma coisa que é um universo à parte. Assim, essa foi só uma cultural, introdução aí pra gente aí no nosso papo, que é a saúde da mulher, porque vale pela reflexão, né? Experiências sempre são bem-vindas, é muito importante a gente passar para pessoas de casa. Uma ocasião até podemos abordar sobre medicina holística. Legal, bacana. Doutor, você sabe que eu anunciei no início do programa e também no Jornal Meio Dia que a gente vai abrir telefone para os mitos e verdades da menstruação. A gente nem começou o tema ainda, só estávamos fazendo essa introdução e já teve uma ligação. Posso passar? Vamos passar? Já lá. De prima? Vamos lá? Alô, quem fala? Oi, é Rosana. Oi, Rosana, seja bem-vinda. Você fala de onde? É que a minha dúvida é assim, eu tenho um bebê de 1 ano e meio e eu estava amamentando ela e tomando anticoncepcional próprio para essa situação. Só que eu vou mudar de anticoncepcional e faz 8 dias que eu parei e não desceu minha menstruação. Eu queria saber se é normal isso, né? Você fala de onde, Rosana? Bairro da Velha. Bairro da Velha, aqui de Blumenau. Rosana, boa tarde, obrigado. E o que está acontecendo com a Rosana é normal, Suzana. Ela está amamentando, ela frisou que estava tomando o anticoncepcional adequado para a amamentação. E pelo que eu entendi, ela fez uma troca agora e a menstruação não desceu. É porque o organismo ficou 9 meses amamentando e a própria amamentação faz com que o útero não menstrue. Então vai levar um tempinho após o término da primeira ou da segunda cartela do anticoncepcional convencional, que é aquele que menstrua, certo. Porque enquanto a mulher amamenta, ela toma um anticoncepcional contínuo, não tem pausa.
E agora a Rosana provavelmente deve estar tomando um que vai completar 21 ou 24 dias e após o término disso, ela vai menstruar. E ela, pelo que eu entendi, ela está no 10º comprimido. Então, terminando a cartela, Rosana, provavelmente você vai menstruar. Às vezes, na primeira não, nem na segunda, mas na terceira já há a possibilidade de você menstruar. Doutor, vamos introduzir então o assunto sobre a menstruação, né? Mitos e verdades, mas antes, claro, nunca é demais a gente falar o que é a menstruação e que assim, as mulheres dizem, ai, que saco, toda mulher tem que ficar menstruada, mas ela tem um porquê de acontecer. Assim, Suzana, a menstruação nada mais é do que um ato fisiológico normal e divisor de águas, de quando a menina deixa de ser criança e passa a ser adolescente. O grande o questionamento, às vezes, das mães e causa de consultas é quando elas têm a preocupação, eventualmente uma menina menstrua com 13, a outra coleguinha, elas conversando na escola, vai menstruar com 16. Então a preocupação daquela mãe que a filha não menstruou ainda com 13, ela está preocupada se é normal ou não. Então, eu poderia deixar a seguinte mensagem: dos 13 até os 16 poderá ocorrer a menstruação de uma maneira regular. Mas o mais comum é ser irregular. Às vezes a menstruação vem regularmente e em algumas outras ocasiões ela fica irregular, ela não vem. Às vezes pode vir 3 meses seguidos e depois ficar 6 meses sem vir. Não há regularidade entre 13 e 16. Agora, a partir dos 16 anos, com dosagem hormonal, ultrassom, tem que ver se não tem ovário micropolicísticos, tem que ver se essa adolescente ela não está com algum problema, porque a partir de 16 anos, a tendência é que a menstruação comece a vir de uma forma regular. Quando ela vem antes de 13 anos, a gente chama de puberdade precoce, o que não é muito bom. E aí os pediatras endocrinológicos, eles retardam essa chegada da menstruação. Por quê? Porque quando a menina menstrua muito cedo, ela não se desenvolve. Ela fica mais entroncadinha, ela fica mais obesa, vai ter baixa estatura, consequentemente não vai ter um aporte da pelve a contento. Então tem como ver, através de uma radiografia óssea, a idade previsível. Isso quem pede é o endocrinologista e a partir pediátrico. de que idade ele pode se fazer? Assim, se a mãe já tem um histórico, vamos supor que a mãe menstruou com 16 ou 18 anos ou teve que fazer algum tratamento. Sim. Provavelmente a garota dela, a filha, poderá herdar essa característica. Que acaba então sendo bom? Que acaba sendo bom quando não vem, mas quando vem muito cedo, aí é ruim. Ela não vai desenvolver, ela vai ter uma puberdade precoce e, pelo contrário, é fonte até de constrangimento. Às vezes a menina está na escola, está fazendo uma prova, alguma coisa, às vezes nem tiveram um contato com a mãe sobre o que é a menstruação e acabam relatando para a mãe, mãe, a fulana está com sangramento. E ela não, ou o oposto. Exato. Ela tem uma menstruação e as amigas não. Isso acontece muito, as menininhas, minha amiga tá com outra amiga. Será que não é normal? Eu também quero. As menininhas falam, gente, até é bom, conforme o doutor Bellarmino falou agora, né? E até os meios de comunicação a gente vê que, o que eu não acho muito saudável particularmente, mas há uma apologia. A menina sempre tem que ser tratada enquanto criança mesmo. Claro. Porque, claro, ela vai gostar dos mimos da mãe, do batom da mãe, da roupa da mãe e tal, mas deixar ela curtir bastante a infância, porque quer queira, quer não, a menstruação caracteriza como adolescência. Ela vai começar a ter uma transformação óssea, mamária, de pilificação, os pelos pubianos começam a se manifestar, então ela vai ter que procurar uma outra identidade que não é infantil, para poder encarar a adolescência de uma maneira adequada. E essa transição da menstruação, então nós teríamos da infância para a adolescência, né? Depois a pré-menopausa, que é o climatério, quando ocorre o oposto, começa a se ausentar. E depois a menopausa, que é lá no começo. Certo. Que é aqueles 12 anos que a mulher não menstruou. Que não menstruou. Doutor, uma alimentação inadequada pode influenciar para que a menstruação fique irregular, que menstrue mais cedo na adolescência ou qualquer outro fator que vier? Existe na nossa cultura as famosas garrafadas. Quando tem menstruação irregular, Suzana, aí varia dependendo da região, do local, seja principalmente no sul do país. Isso é coisa de vó, né, doutor? Pois é, mas isso está em voga. Tem muita coisa, Suzana, que estão ainda, que nós vamos conversar depois, claro, sobre banho no pós-parto, etc. e tal. Então, existem essas ervas fortes que podem acelerar, tanto retardar uma menstruação, quanto antecipar. Agora,
tanto essas ervas podem ser abortivas, como existem ervas abortivas, elas podem só levar uma menstruação ou retardá-la. Eu, obviamente, que não vou indicar isso para ninguém, claro, procurar no caso, se for uma criança, o pediatra, e o pediatra vai nos pedir um aporte, um apoio, e a gente, juntamente, um endocrinologista, vai fazer com que essa menina ou adolescente venha menstruar de uma maneira correta, sem trazer nenhuma sequela. Por quê? Porque esses chás, como muda de região para região, pode até ocasionar uma intoxicação hepática na criança. Olha só. Ou no adolescente. Olha só. Mas existe isso, viu, Suzana? Você... Sei não, é bom a gente colocar aqui, né? A realidade é essa. Claro. Doutor, já temos mais uma ligação. Vamos lá. Bora lá. Alô, quem fala? Alô? Alô, quem fala? Alô? Quem fala? Oi, é Isola. Isola. Iso, você fala de onde? Eu falo da Fortaleza. Fortaleza, aqui de Blumenau. Iso, baixa um pouquinho o volume da sua televisão, porque aqui pra gente tá dando um eco muito forte. Tá bom, já baixei. Baixando. Tá. Pode fazer a sua pergunta para o doutor Belarmino. Eu queria saber o seguinte, doutor, eu tenho 39 anos, já tive bastante filhos, assim, e eu tô tendo uns calorão, umas coisas diferentes, a minha menstruação tá muito desregular. Todo mundo fala que é a menopausa precoce. Isso pode ser mesmo a menopausa precoce ou pode existir uma outra coisa, né? Para que eu tenha sentindo esses calorão, esses mal-estar e a menstruação não tá mais regular. Ok, obrigado, Iso Garcia, né? Obrigado, Garcia. Iso Garcia ou Fortaleza? Fortaleza, perdão. Então, assim, é um leque de fatores, é muito precoce. Geralmente a mulher a menstruação começa a se fazer ausente a partir de 45 a 55 anos de idade. Ela acabou de colocar para nós, eu entendi que ela teve vários filhos, né? E está sentindo muito calor. No momento, na região, a gente vive uma situação climática, Suzana, totalmente atípica. Extremamente quente, se não for um local bem arejado ou bem ventilado, é uma sensação muito frequente. Então, para achar que o calor atual seja a causa de uma menopausa, somente com uma dosagem hormonal ou um ultrassom confirmando isso. Porque com 39, primeiro, não é o habitual. O que a Iso poderia fazer era perguntar à mãe dela. Geralmente, a idade da menopausa da mulher vai se nortear pela da mãe. 2 anos a mais, geralmente, para começar ou para terminar. Hipoteticamente, foi com 45 que terminou da mãe, a da filha provavelmente vai 47. Por quê? Porque com os medicamentos atuais que a gente tem, no caso anticoncepcional, que na medicina ele é considerado recente, é de 1969 o anticoncepcional. Então é um passado recente. Cada vez mais com o uso vai se postergando, vai fazendo com que a menopausa chegue mais tarde. Então com 39 anos é pouco provável que ela esteja na pré-menopausa ou na menopausa. O que deveria se ver nesse caso seria procurar um profissional, um ginecologista, fazer um ultrassom, ver se não são miomas que ela possa ter, ou uma feridinha no colo do útero, alguma alteração que possa estar deixando a menstruação dela irregular. E muitas das vezes a alteração é até hormonal, às vezes está com sobrepeso, pode ter uma alteração da tireoide, porque o corpo não é somente um coração, não é somente um rim, é um todo. Então, às vezes, um desequilíbrio em uma glândula pode levar a uma irregularidade menstrual, legal. que pode eventualmente ser o caso dela. Bacana, esclarecido. Doutor Belarmino, a gente tem um tempo curto até o intervalo agora, mas aquela dúvida que eu coloquei já no início do programa. A pessoa que está no período menstrual pode lavar os cabelos? Isso é da época da Oma também. Hoje nós estamos evocando a Oma. A Oma está de volta. E a Oma geralmente tem razão, só que nesse caso não. Deve-se lavar o cabelo sim, inclusive no pós-parto. É óbvio, por exemplo, menstruada não vai ter nenhum problema na vida fértil, é uma questão até de higiene, né? É salutar que seja tomado esse banho. Mas o maior problema, Suzana, que eu vejo é no pós-parto, devido à cultura que muitas sogras, mães, pela educação que receberam, tiveram os filhos em casa e dizem, meus filhos estão todos bem. E foi assim que eu procedi. Às vezes ficou 40 dias na cama, tomando canja de galinha e não lavando o cabelo. O que ocorre? Muito quente, sua, transpira, aquilo pode dar uma contaminação, no caso, sendo uma cesariana, contaminar os pontos, sendo um parto normal, uma contaminação da episiotomia, que é o cortezinho que se faz lá embaixo para o nascimento do feto. Então, o banho não tem nenhuma contraindicação a mulher estando menstruada. Agora,
como há uma queda da imunidade com a menstruação, e a gente pode conversar depois, quando ela é muito abundante, se a mulher estiver vulnerável, aí se evita o choque térmico. Eu joguei aquela pergunta, né? Com relação à academia, exercícios físicos, caminhadas, quando você está menstruada, e aí? Não tem nenhum problema. Vida normal, a única coisa que se a mulher tiver um pouco mais de cólica, determinados atividade física, como o abdominal, alguma coisa que mexa muito com o ventre, há uma retenção de 1 quilo a 1,5 kg no período pré-menstrual. Uma retenção hídrica. É normal engordar um pouquinho todas por as causa do mulheres, inchaço? mas aí é uma gordura localizada. É entre o umbigo e o pube. Não adianta chegar no consultório com 6 quilos a mais, que não tem nada a ver com a menstruação. Tá? O útero é localizado, fica uma barriguinha, digamos assim. E ele aumenta de volume. Uma vez aumentando de volume, ele disputa espaço com o intestino. Então, movimentos na região infra-abdominal vai trazer desconforto para a própria mulher. Ela deve evitar. Então, assim, o que for braço, costas, perna, esteira, não tem problema nenhum. Tá, mas e os exercícios dentro de água, como hidroginástica ou até no mar, a gente pode já abrir para isso? Isso, a própria mulher é que põe o limite. Tem mulheres que têm menstruações muito intensas, até fica constrangedor, porque o próprio absorvente interno, que deve ser evitado... Deve ser evitado? Deve ser evitado porque ele tampona. Num caso desse, ele pode até ser utilizado no final da menstruação. Mas assim, quando está no ápice, porque geralmente, teoricamente, a mulher tem 1 ou 2 dias de sinal, no terceiro dia vem um fluxo maior, e até 4 ou 5 dias já terminou. Mas quando é muito intenso, não tem condições da mulher entrar numa piscina para tomar um banho com muita menstruação, porque vai ficar evidente, vai até... Então, quer dizer, o absorvente interno, isso é interessante a gente colocar, porque daí o pessoal tá na praia, aproveitam o mar. Mas então só bem no início ou no finalzinho? O absorvente interno, ele tem que ser deixado para quando é um evento muito especial, tipo assim, uma festa que a mulher não programou e ela vai estar menstruada, então ela, para proteger a própria roupa, para não marcar a roupa dela. Sim. Agora, banho de mar, de piscina, qualquer coisa... Todos os dejetos, nesse período que a gente está agora, com muita chuva, em que os rios estão dando uma demanda muito grande de dejetos para o mar, está altamente contaminado. O que é o absorvente interno? Nada mais do que tipo uma esponjinha, que à medida que aumenta a secreção, ele absorve e a superfície dele aumenta. Essa superfície interna vai entrar em contato com a mucosa vaginal e vai aumentar o corrimento. Então é frequente. E aquelas bactérias que estão ali na praia, na água, vai ser pior, porque é uma esponja. Foi feito agora, inclusive a gente está com problema aqui na região com a água, ela está muito turva, né, devido às chuvas, tudo isso desemboca no mar. Então o número de coliformes fecais e tudo mais é enorme. Com absorvente interno, piora tudo mais, porque vai ficar lá dentro e vai entrar em contato direto com a mucosa. E nós mulheres é tudo interno, diferente dos homens, né? Doutor, já temos mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, Sandra. Sandra? Oi. Oi, Sandra, você fala de onde? Blumenau. Blumenau, perfeito. Sandra, pode fazer a sua pergunta. Doutor Bellarmino, olha só, há alguns anos eu venho sofrendo de fluxo menstrual intenso, mais intenso mesmo. Eu já fiz todos os exames ginecológicos que me foram solicitados. Não tenho endometriose, não tenho nenhum tipo de mioma, alteração no volume do útero, nada. Sabe, nada mesmo, só que o fluxo menstrual ele é incontrolável. Eu trabalho como representante comercial, isso me incomoda demais, é muito constrangedor. Tem dias que eu não posso sair para trabalhar porque a gente fica com aquele medo que todo mundo esteja vendo. E o que acontece? Dizem que foi por causa que eu fiz a laqueadura, não sei se isso é verdade. Porém, todos os médicos que eu vou, eles dizem que a solução é a retirada do útero. Aí eu queria saber, eu preciso mesmo retirar o útero? Não tem nada que controle, que diminua o fluxo? Ô Sandra, só uma pergunta, você tem esse fluxo maior desde que quando você começou? Há aproximadamente 10 anos, quando eu tive a minha segunda filha, que eu fiz a laqueadura e tal, e esse problema começou. E é uma coisa excessiva, com coágulos assim enormes, e isso é terrível, sabe? Não, legal, perfeito. Obrigada, Sandra. Sandra, obrigado. Boa tarde, né? A Sandra, ela elenca uma série de dúvidas diárias do consultório, Suzana. E, primeiro de tudo, laqueadura não desregulariza a menstruação. Segundo a própria Sandra, ela já fez todos os exames, ultrassom, ela não tem miomas, que poderia ser uma das causas de sangramento abundante, excessivo. Endometriose, ela citou, quer dizer, foi, pelo que eu entendi, dissipado todas as causas possíveis, foi algo que a gente começou
um pouquinho antes do programa. Para se poder inibir uma menstruação ou saber como manuseá-la, você tem que ter certeza de que está tudo em ordem. No caso da Sandra, foram excluídas todas as patologias e foi colocado a ela que isso é decorrente da laqueadura. Não o é. A laqueadura não faz isso. O que a Sandra está tendo, pelo que eu entendi, e isso quem vai confirmar é o ginecologista dela, é um distúrbio hormonal. Aí teria indicação, Suzane, para fazer o anticoncepcional direto ou um regularizador. O anticoncepcional não tem indicação para ela porque ela já tem a laqueadura. Não justifica fazer um anticonceptivo, contraceptivo, para quem já tem uma laqueadura. Mas existem os regularizadores hormonais, porque ela mesma fez questão de salientar. A qualidade de vida dela cai, eventualmente ela possa cair em constrangimento, ela possa ter dificuldade no dia a dia, na vida afetiva, no cuido com os filhos, que ela falou que tem 2 filhos. Então, o ideal é checar junto ao ginecologista dela, fazer uma dosagem hormonal, porque provavelmente ela precisa de um corretivo. Eu vou mostrar, até não vou me estender, estou controlando o tempo ali. Aqui, vamos ver. É só para mostrar o ciclo menstrual. A intenção seria mostrar o período fértil. A mulher, no começo do ciclo, a carga hormonal começa baixa, depois sobe, aqui ela ovula e no final ela menstrua. No caso da Sandra, ela deve estar tendo esse período muito prolongado, muito intenso. Então, o que teria que ser feito? Uma dosagem hormonal para se ter certeza de que fazendo uma medicação, tem medicamento para coibir, não é retirada do útero. Veja bem, é uma coisa, a histerectomia é uma cirurgia aqui na região muito banalizada, infelizmente. Eu falo isso, sou da área e falo com propriedade porque eu vejo isso no meu dia a dia. Eu acho que a Sandra e qualquer outra paciente que esteja na mesma situação, procurar realmente esclarecer o que dá para fazer, porque é um tratamento clínico. Se não tem miomas, o útero não está aumentado de tamanho, não há pólipo, não há nenhuma patologia, o preventivo deu bom, está tudo ok, tratamento clínico. Ótimo. Então, cirurgia, Sandra, repense, reveja, né? Doutor, temos mais uma ligação, mas antes, o fato de ter relação sexual no período menstrual é problema? Nenhum, isso vai do casal, inclusive algumas mulheres relatam que há um aumento da libido maior. O que se vê na prática é que alguns homens, por preocupação ou por alguma coisa mais particular, às vezes evitam, com medo que possam machucar, alguma coisa assim, mas não tem nenhuma alteração. Isso vai de encontro com a inclusive pode engravidar. Pode, porque a ovulação ela pode ocorrer a qualquer momento do ciclo. Ela ocorre mais no meio do ciclo, mas pode ocorrer tanto no início quanto no final. Perfeito, agora eu posso abrir a ligação? Por favor. Rapidinho, então. Pessoal, alô? Alô? Quem fala? É Cristiane. Ô, Suza, eu tinha uma pergunta para fazer para ele. Assim, ó, eu emendei minha cartela menstrual 2 meses seguidos. Tive relação sem camisinha. É possível de ocorrer gravidez? Porque eu tenho um bebê de 1 ano, né? Mas é para entender, não há risco se ela tomou diariamente, ela simplesmente emendou, eventualmente até pode ter tido um sangramentozinho. A única coisa que esperamos que o parceiro seja fixo e no caso, não está indicado ter atividade, a não ser com o esposo dela, sem o preservativo. Mas risco de gravidez não, porque ela tomou as 2 cartelas certinho. Perfeito. Eventualmente ela teve algum sangramento, ela não conseguiu completar a pergunta, mas mesmo que tenha tido pelo fato de ter emendado, o risco de gravidez é praticamente nulo. Ótimo, perfeito. Doutor Bellarmino, muito obrigada mais uma vez, retornando aqui. Daqui a 15 dias, pessoal de casa não fica triste não, ele estará de volta para solucionar mais dúvidas aí do pessoal de casa. Tentar ajudar a Suzane a dizer assim que o prazer é meu e estar aqui é uma energia muito boa com essa galera toda aqui, seja o pessoal do Switch, o pessoal do jornalismo, o pessoal, todos aqui, realmente fizemos parte de uma família e retornar é sempre melhor ainda, bom. né? Melhor ainda, é uma energia bacana. Obrigada.